Uma cobradora de ônibus que perdeu a visão em um acidente de trabalho vai ser indenizada. Segundo o Tribunal Superior do Trabalho, a empresa de transporte coletivo tem responsabilidade neste caso. A Expresso Veracruz vai ter de pagar pensão mensal vitalícia à mulher e indenização por danos morais e estéticos. A cobradora perdeu o olho depois de ser atingida por um saco de lixo arremessado contra o ônibus. O acidente ocorreu quando o veículo em que ela estava passava por um lixão. Na ação trabalhista, a empregada também alegou abalos emocionais por ter sofrido pelo menos 10 assaltos durante a carreira. Ao condenar a empresa, a segunda vara do trabalho de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco, estabeleceu o valor da pensão em 30% da última remuneração e R$ 50.000 pelos danos morais e estéticos sofridos pela empregada. A decisão, no entanto, foi alterada pelo Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região em Pernambuco. Para o TRT, a operadora de transporte coletivo não tem responsabilidade pelo acidente, porque não descumpriu nenhuma obrigação vinculada a ela. Mas a terceira turma do TST reformou a decisão. De acordo com o ministro Maurício Godinho Delgado, relator do recurso, o caso não pode ser considerado um imprevisto. E o infortúnio sofrido pela, pela trabalhadora não é efetivamente a situação que se amolda ao caso fortuito. Vamos imaginar um cobrador numa autoestrada, e aí tem um atirador na montanha, desses de filme americano, que atira e acerta a pessoa. Esse, sim, é um caso ou ato fortuito, realmente, porque absolutamente imprevisível, né? Mas, neste caso aqui, o local é de altíssimo risco e faz parte, objetivamente, é de risco. O ministro ressaltou ainda que a perda da visão causou redução da capacidade de trabalho da cobradora e que os assaltos já sofridos por ela resultaram em danos psicológicos e emocionais. O ministro Agra Belmonte lembrou que a empresa não comprovou ter adotado medidas de segurança para evitar os incidentes, já que sabia dos perigos do percurso. O trajeto que era empreendido pela empresa era um trajeto de risco, tanto assim que a reclamante sofreu 10 assaltos durante a sua jornada de trabalho. E aí, nesse caso, diante de uma situação desse tipo, a gente não pode considerar que esse trajeto, inclusive passando em frente ao lixão ou coisa parecida, fosse um trajeto tranquilo, em que nós pudéssemos inserir, como eu pensei à primeira vista, esse tipo de situação como um caso fortuito externo. Segundo o colegiado, a atividade de cobrador de ônibus significa perigo acentuado aos profissionais que estão em frequentes situações de vulnerabilidade e de condutas criminosas. Por este motivo, no voto do ministro Alberto Bresciani, presidente da terceira turma, a responsabilidade civil da Expresso Veracruz é objetiva, independentemente de culpa. A proporção em que atos violentos praticados por terceiros, tais como assaltos, incêndios e apedrejamentos de veículos, muitas das vezes com o intuito de os paralisar para a consecução de roubos, passam a tornar-se ocorrências frequentes e sucessivas e assim adquirem status de previsibilidade para aquele que explora a atividade econômica